Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI do canal. Dando continuidade, nas aulas anteriores, a gente começou a falar sobre medidas e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Antes da gente iniciar a aula, se ainda não estiverem inscritos no canal, sejam bem-vindos, inscrevam-se para serem notificados das próximas aulas. Lembrando que toda quinta-feira nós publicamos uma aula de Power BI no canal e toda segunda-feira voltamos a publicar a aula de Excel. Se vocês quiserem acompanhar a aula, na descrição do vídeo eu coloquei esse projetinho de BI, e se vocês quiserem executar junto com a gente, é só fazer o download. Bom, então esse é o projetinho que a gente já vem trabalhando há 2 aulas, tá? Só para a gente dar uma recapitulada, a gente tem uma tabela fato, que é a tabela de vendas, e temos as tabelas de dimensão, tá? Já fizemos o relacionamento dessas tabelas, e agora nós estamos criando os nossos indicadores. Então já criamos uma tabelinha de medidas, e dentro dessa tabela a gente está colocando as nossas medidas. Nós já criamos 5 medidas, já trabalhamos com a função sum, com a função count rows e com a função distinct count. Tá? Bom, vamos ver agora, vamos analisar aqui a nossa tabelinha de vendas. Tá? Então eu cliquei aqui na guia dados e vou clicar aqui na nossa tabela de vendas. Como que é estruturada a nossa tabela de vendas? Ela tem uma coluna de pedido. Nesse pedido existe um código de produto, onde qual foi o produto que foi vendido. Tá? Reparem que aqui ele só fala no código, eu não tenho que produto é esse, eu vou saber que produto é esse na tabela de produtos. Então, se eu chegar aqui na tabela de produtos, eu vou ver que o produto 24 é leite integral. Tá? E temos, né, a quantidade que a gente vendeu, a data que vendeu, o prazo de entrega, qual foi o vendedor que vendeu, o dado do vendedor também está na tabela do vendedor, qual foi a filial que vendeu, também está na tabela de filial, para qual cliente que foi vendido e se teve alguma ocorrência ou não, e o valor do frete. Nós já criamos uma medida que totaliza a quantidade vendida. A gente fez uma soma dessa coluna. Se vocês repararem, nessa linha, ou nessa tabela, nós não temos o valor da venda. Tá? Aqui eu sei a quantidade que foi vendido, e o produto que foi vendido, e o valor do frete. Mas eu não tenho o valor da venda. Tá? Como é que a gente vai descobrir o valor da venda? O produto que eu vendi, eu sei qual foi, 24. A quantidade que eu vendi, eu também sei. Mas o valor da venda, eu só vou saber se eu souber quanto que custa este produto. E o custo desse produto, ele está na tabela de produtos. Então, repare, o produto 24 custa R$ 2,30. Então, para eu descobrir quanto que foi o valor da venda, eu vou precisar pegar a quantidade dessa venda e ir na tabela de produtos e descobrir qual é o preço desse produto. E aí a gente vai multiplicar essa quantidade pelo preço do produto e somar o frete. Se a gente já tivesse uma coluna, aqui com o total da venda, bastava a gente usar a função sum, igual a gente fez com a coluna da quantidade. Como nós não temos essa coluna de total da venda, eu vou ter que calcular esse total calculando linha a linha. Tá? Então, quando não existe a coluna, eu não consigo usar a função sum, porque a função sum
o argumento da função sum é uma coluna. Como não existe essa coluna, eu não vou poder usar essa função sum. Então, como é que a gente vai resolver? Vamos criar nossa medida 0,6, nova medida, vai chamar 0,6, vamos chamar de soma vendas. Soma vendas. Então, como nós não temos a coluna para somar, existe uma função que é uma função, algumas funções, né, que são as funções iterantes, que elas, ao invés de somar a coluna, ao invés de ela trabalhar com a coluna inteira, ela trabalha linha a linha. Como eu quero fazer uma soma, existe uma função iterante que é a função sum com x na frente. É a sumx. Tá? Então, quando a gente não tem a coluna a ser somada, a gente faz a soma, avalia uma expressão para cada linha da tabela, que vai ser o caso aqui. Então, repare, no caso da função sum, nós tínhamos dois argumentos, que era nós tínhamos um argumento só, que era a coluna de uma tabela. Aqui nós temos dois argumentos. Eu tenho que dizer qual é a tabela que eu estou trabalhando, então eu vou colocar as iniciais da tabela, que é a tabela de vendas. Ele já me mostrou lá as duas tabelas que começam com VE, eu vou selecionar a tabela vendas. E a expressão, nós vamos pegar a quantidade da tabela de vendas, então a gente coloca as iniciais da tabela, para ele mostrar todas as colunas que tem aquela tabela. Eu vou querer pegar a quantidade, então está aqui, ó, quantidade, vezes... Agora é o seguinte, nós temos que multiplicar essa quantidade pelo preço do produto que está em outra tabela. Para que a gente possa pegar uma coluna que está numa outra tabela, duas condições têm que ser atendidas. Primeiro, tem que existir um relacionamento entre essas tabelas. E nós já relacionamos a tabela de vendas com a tabela de produto. E para eu pegar uma coluna de uma outra tabela, eu tenho que usar uma outra função do DAX, que chama related. Olha o que essa função faz. Ela retorna um valor relacionado, tem que existir o relacionamento, de uma outra tabela, que é o que eu quero. Então, nós vamos usar a função related, e ele pede o nome da coluna. A gente coloca as iniciais da tabela, que é PR, de produto, ele vai listar as colunas daquela tabela, e nós vamos pegar o valor unitário do produto. Então, eu já multipliquei a quantidade que tem na tabela de vendas, e fui lá na tabela de produtos, através do código de produto, que é o item que faz o relacionamento entre as tabelas, e trouxe o valor unitário daquele produto. Uma vez feita a multiplicação, aí eu vou somar o frete. Então, aí vou colocar de novo as iniciais da tabela vendas e vou pegar a coluna de frete, valor do frete. Fecho parênteses e a nossa função sumx vai retornar para a gente a soma das vendas. Tá? Então, se a gente pegar agora aqui essa nossa tabelinha e inserir aqui depois da quantidade, ó, essa medida que a gente criou, ó, entre a quantidade e o produto vendido. Aí nós vamos ter a soma das vendas. Tá? Então, aprendemos mais duas funções do DAX, que é a função sumx e a função related. Tá? E nas próximas aulas a gente dá continuidade ao assunto medidas. Tá? Não esqueçam de dar um like ou um dislike e fazer algum comentário que ajuda bastante a gente para preparar as próximas aulas. Então, aguardamos vocês nas próximas aulas. Até lá!